E aí, pessoas, tudo bem com vocês? Pessoas, para quem já me conhece, meu nome é Adalto. Para quem não me conhece, meu nome é Adalto também. Pessoas, e aí, como estão vocês? Nessa aula de hoje, em mais uma aula, nessa nossa jornada em volta da qualidade de teste de software. Pessoas, hoje vamos falar um pouquinho mais sobre como que funciona a metodologia, né, de desenvolvimento. Como que funciona o padrão de desenvolver um aplicativo, de desenvolver um software. E assim, no geral, não só desenvolvimento de um software, mas como que funciona essa metodologia de desenvolvimento no geral. Então, hoje vamos falar sobre essas metodologias de desenvolvimento e vamos ver como que a gente trabalhava, né, até o momento nas nossas aulas que eram presenciais e agora estão assim web, né? Como é que a gente fazia? Então a gente tinha ali uma ideia, né, um desafio. Vamos fazer uma calculadora que seja. Então era lançado a ideia. Primeiro a gente ia desenvolver a lógica, né, em como aquilo funcionava e como aquilo trabalhava, né? Vou fazer uma calculadora. O que que eu preciso? Eu preciso de botões, eu preciso de um display para onde vai ser apresentado as, a resposta. Eu posso fazer botões ou não, né? Depende. Eu vou usar um teclado físico, eu vou usar a tela como teclado. Essa minha calculadora vai ser para celular ou ela vai ser para funcionar no PC. Então, aí a gente vai pensando ali como é que a gente vai funcionar essa lógica. Para calcular é simples, né? Então, basta que os valores que sejam digitados, eles sejam calculados. Então, eu posso usar variáveis para guardar os valores, eu posso usar uma, uma, um tipo de função que lê o contexto do display e calcule ele, assim como já usado em JavaScript. Qual que é a linguagem que a gente vai usar também para a gente entender que tipo de ferramentas a gente pode ter para fazer esse desafio que a gente quer. E ali a gente vai na aplicação dessa lógica. Então bora desenvolver, bora realmente codar, né? Bora desenvolver o nosso código. E até que enfim a gente vai para as correções. Opa, comecei a fazer o código aqui, deu erro. Por quê? É um erro de sintaxe? É um erro de lógica? E volta e meia a gente voltava para a aplicação. A gente ia lá, corrigia, voltava para a aplicação, refazia. Era basicamente isso. Esse modelo de desenvolvimento, ele, ele é um modelo que a gente chama de modelo de cascata, que é onde um trabalho segue o outro. Então a gente faz um, aí depois que a gente fizer o primeiro, a gente faz o segundo, depois o terceiro, depois o quarto. Como se fosse em queda, sabe? É uma cascata. Você salta do primeiro ponto para o segundo ponto. Então, o modelo cascata é, de um desenvolvimento de um software mesmo, a gente começa um pouquinho antes do que a gente faria em sala de aula. Primeiro são análises dos requisitos, então a gente precisa saber o que o cliente, né, quer, o que o seu software se propõe a fazer. Então ali você vai conversar com ele, você vai fazer todo aquele trabalho aquele trabalho pessoal de realmente entender o que o seu cliente quer. Aí depois você vai para o projeto. Opa, agora você vai projetar. Então você vai fazer ali o que seria a parte gráfica, como que funcionaria os botões, você iria desenvolver como que a lógica funcionaria, como que seria o algoritmo para cada função do seu projeto. Então, aqui você iria prototipar, às vezes até fazer uma versão não final, né, do trabalho para o cliente ver se é mais ou menos aquilo que ele queria. Você vai fazer estudo de cores, você vai fazer tudo aquilo necessário para que o seu usuário tenha mais ou menos uma ideia do que é para fazer. Aqui entra
as classes de uso, etc e tal. Aí viria a implementação, então vai realmente desenvolver ele. Vem a verificação para saber se tudo o que ele queria fazer estava certo e, consequentemente, a manutenção, né? Vez ou outra, um update, uma atualização, alguma coisa que não ficou tão bem feita quanto era para ser ou não se adequou ao que o cliente queria. A nossa matéria é na teste de qualidade de software, né? O tester, né, o cara que iria resolver, o QA, ele iria entrar nessa última pedacinho aqui, né, na verificação. Então ali que ele iria fazer os testes reais de tudo que foi feito. Só que essa metodologia ela é meio falha porque um software que demora muito tempo para ser desenvolvido provavelmente vai demorar muito tempo para ser testado. E cada teste tem a sua a sua mudança. Então, às vezes o cara está na manutenção, mas ele reparou que uma manutenção precisa ser feita porque algo lá nos requisitos não foi bem especificada, algo no projeto não foi bem especificado. Então, nós voltamos para isso daqui, onde as atividades, na verdade, elas precisam se retroceder para ser bem aplicada. Elas precisam, claro, ir para o próximo passo, mas precisam ir voltar alguns passos só para garantir que está tudo feito. Só que manutenção não vai só para verificação, a verificação não vai só para implementação, o projeto não vai só para os requisitos. Eles todos precisam se conversar, eles precisam entrar em comum acordo. Só que convenhamos, isso daqui ainda é meio complexo, né? Isso daqui ainda ficou meio bagunçado, porque tudo precisa conversar com tudo, e isso parece que visualmente mais atrapalha do que auxilia. Não que o modelo cascata não seja bom, ele na verdade ele é muito bom. Só que em alguns casos, ainda mais quando você trabalha em equipe, o modelo cascata acaba não te dando a velocidade do projeto no qual você queria que ele tivesse. Ele não é tão ágil para você quanto seria, quanto poderia ser legal. Então, existe uma metodologia de cascata, só que essa cascata vem em V. Ela tem esse formato. Porque você faz lá a modelagem de requisitos, né? Você faz as análises, você faz toda aquela conversa com o cliente e tudo mais. E nessa parte você faz um teste de aceitação. Então, o analista de sistema, nesse momento ele já está trabalhando, mesmo na análise. O que em outros modelos de cascata, o analista só vai lá para o fundo ver o que está acontecendo. Nesse momento de cascata em V, ele já está aqui no começo do projeto, ele está ali já para ver se está tudo certinho ali, se está tudo sendo adequado. Então, ele faz análise de requisitos, o desenvolvedor pega essas análises e o tester ele vai ver se com o cliente se realmente é aquilo, se está certo aquilo ou não. Então, aí vem o projeto e arquitetura. Então, ele vai projetar, vai escolher quais são as ferramentas, as linguagens, como que ele vai trabalhar com aquilo, se ele precisa, onde que ele vai rodar, se vai ser web, se vai ser físico, se vai ter backup, se não vai ter, tudo isso é nessa partezinha. E ali vem outra parte já. Então vem o tester fazendo já um teste de sistema. Então, ele vai analisar o projeto da arquitetura, ele vai ver, ele vai ter que analisar se aquilo está sendo bem projetado, se não está, quais são as falhas possíveis desse projeto, e ele vai ver se isso segue a modelagem de requisitos, se não tem nenhuma parte que está falhando, porque quando nós estamos falando desse tipo de processo de produção, estamos falando de projetos grandes, muito grandes, que às vezes tem algumas nuances que passa despercebido, que você precisa de um estudo a mais. Aí logo depois vem um projeto de componentes, onde o
desenvolvedor realmente vai começar a desenvolver algumas partes dele. Ele vai começar a realmente fazer alguns pedaços. E aqui vem o teste de integração. O, o analista vai testar esses pequenos projetos já em módulos e vai ver se ele condiz com o projeto de arquitetura. Então, tudo isso precisa. O analista, né, no final das contas, ele fica tipo aquele cara chato que, que quer seguir tudo muito bem, as regrinhas e tudo mais. Mas é necessário. Lembra que o analista e o desenvolvedor eles trabalham em conjunto para entregar um software de qualidade. E aí, no final, você tem a geração do código em si. Ele vai realmente codar todas as partes. E nisso vem os testes unitários. Ele vai testar o, o seu código, né? O seu desenvolvedor, ele fez uma. Às vezes ele usou uma lista encadeada para resolver um um projeto, um trabalho ali. Então, essa lista encadeada está funcionando de forma certa? Ele está puxando a variável certa? Opa, deu um bugzinho aqui, por que será? Será que ele está, às vezes nomeou uma variável com letra maiúscula, outra letra minúscula? É, é possível inserir algo que no código que não era previsto, por exemplo, um caractere especial, ou um caractere que não era para entrar números e o software deixa entrar letras. O banco de dados, ele, ele foi especificado para aquela frase ter o tamanho certo. Se não tiver, o código manda, dá estouro na memória do banco de dados. O acesso ao banco de dados ele está seguro, é fácil você burlar o sistema e hackear ele. É, ele condiz também, né, com tudo o que já foi projetado até o momento. Então, esse tipo de análise em V ele é muito bom ali porque o tester ele fica integrado em todo o desenvolvimento, ele faz parte de todo o projeto. E dentro disso tudo, houve o manifesto ágil, porque tudo isso, tudo isso foi para que o software ele fosse desenvolvido o mais rápido possível. A intenção era que ele fosse executado com velocidade máxima, porque o cliente ele quer aquilo basicamente para ontem, e para ontem é impossível. Então você precisa testar algumas coisas, você precisa compreender o que é mais importante e o que não é. Esse manifesto ágil ele foi criado em fevereiro de 2011 por 17 profissionais que já praticavam vários métodos ágeis. Esses 17 profissionais não faziam parte do mesmo projeto ágil, eles não usavam a mesma metodologia ágil, só que eles compartilhavam das características boas que cada um tinha. E dentro disso surgiu os valores, os 4 valores do Manifesto Ágil. Primeiro, indivíduos e interação, os indivíduos e interação entre eles, mais do que processos e ferramentas. Então, o seu cliente ele precisa ser mais importante do que o processo que você quer desenvolver e as ferramentas que você quer. Porque no final de contas, o importante é o seu cliente estar satisfeito. Então, eu só consigo desenvolver mobile, eu só consigo desenvolver web, eu só consigo desenvolver para PC, só pode ser essa ferramenta. Então, gente, o seu cliente ele precisa ser mais importante do que a ferramenta que você vai usar. Eu não vou desenvolver porque a ferramenta que se desenvolve nessa empresa aqui é outra e eu não estou acostumado com essa. Gente, tem que ser. Os indivíduos eles realmente precisam ser colocados ali em consideração, né? Software em funcionamento mais do que a documentação abrangente. A documentação é muito importante para saber como dar para resolver problemas futuros, né? Então,
ele vai documentar como as variáveis são declaradas, se existe algum padrão de documentação, se não, se qual foi a metodologia que está sendo usada. Então, tudo isso é importante, mas o funcionamento do software é mais importante. Ele precisa estar funcionando. Ele precisa estar funcionando rápido também. A colaboração do cliente é mais importante do que a negociação do contrato. Então, às vezes, a empresa fica meio amarrada, né, com o contrato do cliente, não querendo abrir mão de algumas coisas, o cliente com outra ali, e acaba criando uma certa rixa, um certo atrito, e acaba que a interação que é necessária para desenvolver um software que tem uma qualidade boa para o cliente não é gerado aquele ambiente assim de amizade, de colaboração, acaba ficando meio hostil e ácido e no fim você entrega um projeto que o cliente não queria, ou pior, o cliente acaba tendo uma certa antipatia ao projeto que vocês criaram. Então, é, é importante ter essa colaboração com o cliente, porque tem muitas coisas que, que o seu cliente precisa que às vezes ele não se tocou que ele precisa. Então, nessa parte de cá, vale a pena você se colocar na mão do cliente, por exemplo, se o cliente é um mercado. Então, vai lá, trabalha um pouco como caixa, vê quais são as necessidades, vê o que é importante que o operador de caixa tenha em mãos rápido para que ele consiga trabalhar. É, essa parte é bem importante. Responder às mudanças mais rápido do que seguir um plano. A gente já viu no método cascata que existe um plano para ser seguido. Só que, opa, a gente tem que alterar alguma coisa aqui. A gente tem que pular uma etapa, ou adiantar uma etapa, ou retroceder alguma etapa. É, é importante que você seja flexível, que você não fique rígido a um método de trabalho. É, porque muitas das vezes é necessário. E se às vezes você precisa curvar para desenvolver algo novo ou para se mudar a algo. Aí existem também os 12 princípios do Manifesto Ágil. Nossa maior prioridade é satisfazer o cliente através da entrega contínua e adiantada de software com valor agregado. Então, o seu software precisa ter um tempo, ele tem ali uma deadline, né? Ele tem um tempo para ser entregue, então é importante que esse software seja entregue naquela data, sem atrasos. Então, o que você precisa fazer é realmente programar o cronograma mais perto do possível para poder entregar o software para o cliente. Você não pode jogar, claro, uns cronogramas gigantescos, sendo que você vai desenvolver o software em um terço do tempo só para você poder entregar ele com antecedência. Não é bem isso a ideia. É mais que você realmente consiga dar conta do trabalho repartido na quantidade que você precisa. A gente vai falar mais sobre isso daqui nas metodologias ágeis, mas é basicamente isso. Você pega o seu projeto, divide em pequenas partes e desenvolve cada parte no tempo certo. Se você falou que você vai desenvolver cada parte dessa vai demorar 7 horas, beleza. Você vai trabalhar 8 horas por dia, então provavelmente 3 horas e meia. Em um dia dá para fazer mais ou menos um desses projetos. Então você tem um dia para cada. É possível? E isso cabe de acordo com o projeto que você quer fazer. Aceitar as mudanças de requisito, mesmo no fim do desenvolvimento. Processos ágeis se adequam às mudanças para que o cliente possa tirar vantagens competitivas. Opa, seu projeto está pronto, vai entregar para o cliente. O cliente fala, não, agora eu preciso de algo novo. Preciso implementar isso daqui que eu não tinha pensado antes. Ou o mercado se alterou. E isso que tinha colocado agora não é mais relevante, e isso agora é o que eu preciso. Tem que fazer. Tem que aceitar essas mudanças, porque, lembra, um processo realmente bom é o que o cliente precisa. Então, o cliente precisa que o projeto, que o software ele funcione da maneira que ele precisa. Entregar frequentemente o software funcionando. Ênfase no funcionando, porque entregar um software beta
ou um software que funciona só a parte estética, bonita, e que o cerne ali mesmo não funciona, não adianta, né? É de poucas semanas e poucos meses, com preferência a menor escala de tempo possível. Então, remete muito à parte um lá, né? Que você tem que entregar com o menor tempo possível, mas tem que entregar funcionando. Pessoas de negócio e desenvolvedores devem trabalhar diariamente em conjunto por todo o projeto. Então, é que geralmente a pessoa que vai à frente do negócio falar com o cliente, não é o desenvolvedor. E então, às vezes, o desenvolvedor em si não sabe o que o cliente quer. Ele só sabe o que foi passado. E é importante que ambos estejam em sincronia para realmente fazer algo que funciona e de uma maneira mais simples. Construir projetos em torno de indivíduos motivados, dando a eles ambientes e suporte necessário e confiando neles para fazer o trabalho. Então é o seguinte, é, você precisa estar motivado para trabalhar. Se você tem um ambiente de trabalho que é que é triste, né, que é desmotivador, que é desestimulante, você não produz bem. Então, esse projeto, né, que você está desenvolvendo, um local de trabalho, é muito importante para o desenvolvimento do projeto. Então, um local confortável, um local ali com café, é muito importante. Um local que seja acolhedor, é importante para o desenvolvimento, porque senão você acaba ficando estressado, o estresse te desconcentra e você desmotiva e acaba tendo um acúmulo de outros problemas. O método mais eficiente e eficaz de transmitir informações para de transmitir informações para entre a equipe de desenvolvimento é por meio de conversa face a face. Então aqui provavelmente o processo mais eficiente e eficaz para transmitir informações para dentro da equipe de desenvolvimento é por meio de conversa face a face. E-mails funcionam, mensagens funcionam, só que é aquela coisa que já conversamos antes. É necessário que você tenha uma empatia pelo cliente para saber o que ele realmente precisa, porque às vezes ele precisa de coisas que ele não especificou. Software funcionando é a medida primária de progresso. Então a gente volta à mesma parte de entregue o software funcionando. Entregue ele realmente operante. Por isso que o tester ele é importante, porque o cliente encontrar bug não é muito legal. Você tem um profissional ali para isso, você tem o QA, você tem o QA, né, o analista de sistemas, você tem ele para fazer essa função de encontrar os bugs e resolvê-los antes do cliente encontrá-los. Os processos ágeis promovem desenvolvimento sustentáveis. Os patrocinadores, desenvolvedores e usuários devem ser capazes de manter um ritmo constante indefinidamente. Então, esse ciclo de desenvolvimento precisa ser sempre constante. Você precisa sempre trabalhar neles de forma que como se fosse uma roda que sempre gira, sabe? Então, tenta não estagnar num ponto. Você geralmente trabalha em uma equipe para isso, para que você tenha dúvidas, você vai conversar com seus colegas, você vai resolver essas dúvidas, não acumular um trabalho só para você. Contínua atenção à excelência técnica e bom design aumenta a agilidade. Então, você realmente precisa manter um código limpo, bonito, só que, claro, mantendo ali uma UI e uma UX bem desenvolvida. Então, você precisa do tester para desenvolver também. Para desenvolver não, para realmente testar se aquela user interface, né, se aquela interface do usuário é convidativa, se ela funciona, se ela está limpa, né, se não está cheio de, na verdade, grandes quadrados e listas e tabelas,
porque no final das contas o cliente quer usar aquilo sem ter que o mínimo de esforço possível. Então ele precisa que aquilo seja entendível. Entendível é uma palavra feia, mas ele quer que ele entenda aquilo fácil, rápido, sem que ele fique pensando, gente, o que isso aqui faz? Simplicidade. A arte de maximizar a quantidade de trabalhos não realizado é essencial. A arte de minimizar a quantidade de trabalhos não realizados é essencial. Você realmente precisa que alguns trabalhos que não foram possíveis de ser feitos naquele dia, que sejam resolvidos no dia seguinte, para que não gere um acúmulo, né, e uma bola de neve de trabalhos. As melhores arquiteturas, requisitos e design emergem nos times auto-organizáveis. Então, vocês precisam é importante que a equipe não precise de alguém para ficar cobrando ela, alguém para ficar no pé dela pedindo para resolver uma ou outra coisa. É importante que a pessoa consiga resolver aquilo sozinha. Tipo assim, tudo bem, é bom ter alguém ali te falando com você e tudo mais. Só que é mais importante ainda que não tenha, que parte de você, somente de você isso. Em intervalos regulares, a equipe reflete sobre como se tornar mais eficaz e não refina. E então refina e ajusta o seu comportamento de acordo. Então é aquela coisa da autocrítica. Regularmente, né? Então, todo dia, durante o cafezinho, todo dia ali, é importante que vocês, gente, acho que a gente precisa melhorar nisso daqui, ou naquilo dali, o que vocês acham que pode melhorar? A tecnologia é uma tecnologia, a sua tecnologia está te limitando? Vocês querem mudar a tecnologia? Vocês querem mudar ali a linguagem ou não? Como vocês acham que pode ser mais satisfatório? Pessoas, para a aula de hoje é basicamente isso. A gente queria falar sobre o método ágil e sobre os modelos de os nossos métodos, né, de desenvolvimento. Falamos falamos somente sobre o método cascata, só que existem vários outros que a gente vai falar ao decorrer das próximas aulas. Só que eu queria falar um pouco sobre queria falar antes com vocês sobre o manifesto ágil, antes de a gente entrar nas outras metodologias de desenvolvimento. Então, por enquanto é só isso, pessoas. Até a próxima aula. Qualquer dúvida, deixa nos comentários aí. Tchau, tchau.